Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal através do programa ABC do Espiritismo, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e pelo meu pai, Sérgio Vilar. Este mês ainda não está conosco, mas que alegria em podermos entrar na sua casa, onde estiver, pela TV Mundo Maior, pela TV A Caminho da Luz. Hoje vamos ver algumas perguntas do Livro dos Espíritos, algumas respostas, e estamos vendo uma temática que já começamos algumas semanas atrás. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É um tema apaixonante que vem nos trazer uma realidade que até então nós não tínhamos e não compreendíamos com propriedade e que hoje nós temos a felicidade, à luz da mensagem espírita, de estudarmos e de conhecermos. Que o programa de hoje, como todos os outros que humildemente realizo, possa ter a presença dos bons espíritos, notadamente do nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, dirigente do CEPAC. Agradeço por estar comigo e já faço um convite. Se você ainda não é inscrito na TV A Caminho da Luz, se inscreva, e se já é inscrito, vamos divulgar. Estamos aí com a meta de chegarmos agora, no meio do ano, a 60 mil inscritos entre junho, julho, e você pode nos ajudar compartilhando, divulgando, mostrando para as pessoas a existência da TV A Caminho da Luz. A melhor forma de chegarmos às outras pessoas é divulgando. Quantos não nos conhecem? Quantos não sabem do nosso surgimento? E você pode ser o veículo para que esta pessoa chegue até nós. Então, divulgue, compartilhe, a sua ajuda é muito importante. A primeira pergunta de hoje é a 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê, assim, perturbada a sua felicidade? Resposta: sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que hoje não se fez, amanhã se fará. Então, ele mesmo nos fala, não é? O espírito protetor, quando ele vê o seu tutelado caminhando por uma senda equivocada, fora da realidade, ele fica triste? Evidentemente. Os espíritos do outro lado possuem sentimentos. Também sofrem, também entristecem, também passam pelas amarguras, como nós aqui quando estamos encarnados. Só que a espiritualidade disse que há uma diferença entre a visão da paternidade terrena, que é uma visão muito estreita, para a visão do espírito protetor. Porque o pai, ele não quer ver o filho sofrer. Ele quer que o filho sempre progride. Quando o filho não progride, quando o filho entra num vício, ele tem até dificuldades para ajudar o filho naquela solução. O espírito protetor não tem esse embaraço. Porque ele sabe que se não foi pelo caminho bom, vai pelo caminho difícil. Há um dito que ele é muito duro, mas ele é verdadeiro. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Se não aprende nessa existência, aprende numa outra. A dor nos curva em muitos pontos. Quantas coisas que hoje não fazemos aprendendo as duras penas. Que se pudéssemos, não sofreríamos o que sofremos. Mas não ouvimos, não demos atenção, as pessoas nos falavam, não era comigo. Aí às vezes o remédio é amargo. Às vezes eu posso tratar com um remedinho por dia, mas eu não dou atenção, agravo. Aí depois o tratamento é duro, dolorido, difícil. Então o espírito protetor, ele sabe, não tem problema. Deixa ele dar uma pancada na cabeça, 2 pancadas na cabeça, uma hora ele aprende. Só que este uma hora ele aprende pode ser que não seja nessa existência. Nem todos também aprendem numa existência. Às vezes a pessoa toma pancada todo dia. Não dá o braço a torcer,
continua orgulhoso. Não, é desse jeito, pronto, e acabou, não reinventa. Então, dificuldades também não é sinônimo de aprendizado, não. Tem pessoas que mesmo sofrendo, vendo que ela precisa mudar, vendo que o caminho que está percorrendo não deu certo em fase nenhuma da sua vida, ela persiste, ele persiste. O espírito protetor faz o quê? Nada. Tenta intuir, tenta orientar, tenta transmitir uma palavra que vá ao encontro, mas ele não pode fazer nada. Nós temos autonomia, nós temos o livre-arbítrio. O espírito protetor orienta e protege conforme os limites que eu dou para ele. Questão seguinte, 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Será que eu sei como que se chama o meu anjo da guarda, o meu protetor? Eu posso saber ou não? É no anonimato? Como fica essa questão? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Interessante essa colocação. Aí chega o meu anjo da guarda, o meu espírito protetor é Joaquim. E nessa existência eu não tive nenhum Joaquim na minha vida. Joaquim? Maravilha, meu espírito protetor chama Joaquim. Mas eu não conheço. Eu saber o nome dele e não saber é a mesma coisa. Agora, se é um espírito que eu tenho uma ligação maior e que eu conheço ele ou ela, aí é diferente. Mas como a maioria das vezes, pelo véu do esquecimento, e até mesmo, já vimos em vídeos passados, não necessariamente os espíritos que me acompanham hoje tiveram ligação comigo no ontem, o nome se torna irrelevante. O nome se torna secundário. O importante é eu ter a certeza que eu gozo da presença de um espírito que procura me orientar, que procura me assistir, que procura me trazer informações vindo ao meu encontro, me ajudando nos momentos. Agora, o nome não importa, eu posso até dar um nome para o meu anjo da guarda. Nome. Nome para os espíritos não é importante igual para nós, os encarnados. Aqui nós damos muita importância para o nome. Olha, fulano recebeu uma mensagem psicografada por fulano de tal. Olha, fulano tem como guia o espírito tal. Parece que isso dá uma posição de notoriedade. Mas, na realidade, o nome pouco importa. O que importa é o conteúdo, é o fundo da mensagem. O nome de nada trará de benefício. Questão seguinte, 504A. Como então o invocar se não o conhecemos? Se eu não conheço, não sei seu nome, não sei se já tive ligação com esse espírito no passado ou não, como é que eu vou chamar ele? Resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pela qual tendes simpatia e veneração, vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, se a questão é formalidade, eu quero dar um nome para formalizar o meu vínculo com o anjo da guarda, dê o nome que desejar. Ele vai atender, mesmo não sendo o nome dele. Nome, volto a repetir, nome não representa nada. Os espíritos não nos atendem por sabermos o nome ou não sabermos. O meu anjo da guarda não deve me ouvir porque eu não sei nem o nome dele. Isso é mais curiosidade do que qualquer outra coisa. O espírito não precisa saber nós não precisamos saber o nome dele para que ele nos assista, que ele saiba das nossas necessidades. E aí encerra o comentário dizendo que estes espíritos altruístas, eles vivem perfeita harmonia pautada no respeito e na solidariedade. Um espírito esclarecido não é egoísta.
Um espírito esclarecido espiritualmente, ele não vai pensar apenas em si. Ele já superou o egoísmo, ele já superou o orgulho, ele já superou a vaidade humana. Ele não está preso ainda a estas realidades que comumente nos encontramos. E a última pergunta, antes de darmos um pequeno intervalo para os amigos da TV Mundo Maior, 505. Os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Então chega para mim o meu anjo da guarda fala que se chama Jorge. Ele está inventando ou será que é o nome dele mesmo? Ou será que ele está não necessariamente ao seu nome? Resposta, não. Mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem, necessitais de um nome. Então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que age em vosso nome. Então eu tenho um carinho muito grande por Bezerra de Menezes. Só que Bezerra de Menezes tem muito o que fazer no mundo espiritual. E de repente vem uma comunicação dizendo, olha, eu sou Bezerra, vim transmitir uma mensagem a você, assim, assim, assado. Quer dizer que é o Dr. Bezerra? Não, pode ser um espírito da equipe do Dr. Bezerra e que se falar o nome nós podemos não dar crédito, ele transmite uma mensagem do Dr. Bezerra, mas sendo a equipe do Dr. Bezerra. Não necessariamente sendo o Dr. Bezerra. É igual a rede social de um famoso. Ele tem uma equipe que responde os comentários em nome dele. Ele tem uma equipe que faz as postagens em nome dele. Quem sai lá é ele. Mas quem é uma equipe por detrás dele que gerencia tudo que nós vemos na sua rede social. É mais ou menos assim em relação a um espírito nobre, a um espírito evoluído, a um espírito que já atingiu uma bagagem grandiosa no mundo espiritual. Volto a repetir, somente um espírito da equipe vai se passar por um Dr. Bezerra, por um Eurípides Barçanufo, algo dessa natureza. E se for o contrário, é um espírito zombeteiro, brincalhão, que não quer nada com nada, pelo contrário, está ali para tumultuar, está ali para atrapalhar as pessoas que estão ao seu entorno. Então nós percebemos nitidamente que os nomes para os espíritos pouco representam. O que nós precisamos filtrar é qual a mensagem que me chega. Esta mensagem é compatível com o espírito que diz ser? Um espírito protetor vai me incentivar a algo contrário ao amor? Evidentemente que não. Nós vamos para um rápido intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Questão agora 506. Quando estivermos na vida espírita ou espiritual, reconheceremos nosso espírito protetor? Então, quando eu desencarnar, aqui nós estamos falando de um espírito que chega lúcido do outro lado, compreendendo que desencarnou, compreendendo que a vida continua, compreendendo que a sua jornada se estende do outro lado. Ele vai reconhecer o espírito protetor que lhe ajudou? Resposta: sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação. É interessante que entrou há pouco tempo atrás, aqui na TV A Caminho da Luz no YouTube, o estudo do livro Voltei. E um dos espíritos que ajudaram o irmão Jacó, ou Frederico Figner, naquele momento do desencarne, foi irmão Andrade. Irmão Andrade foi um espírito que, quando Frederico Figner estava encarnado, trabalhava na via mediúnica daquele médium. Era um espírito protetor,
um espírito amigo. E quando ele desencarnou, Frederico Figner, um dos espíritos que veio ao seu encontro foram 3. Marta, a sua filha que há muito havia desencarnado, Dr. Bezerra de Menezes e irmão Andrade. E ali ele reconheceu o irmão Andrade e sentiu mais tranquilidade, mais serenidade, pela confiança e pela afinidade que já tinha perante aquele espírito. A ideia que o livro Voltei nos passa corrobora integralmente com o que nós estamos vendo na questão 506 no programa de hoje. Perfeitamente. Questão seguinte, 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Aqui são 3 perguntas numa. A primeira, se todo espírito protetor pertence a uma classe de espíritos esclarecidos, superior. Segunda pergunta, se podemos encontrar espíritos na classe mediana. Terceira pergunta, se um pai desencarnado pode tutelar o seu filho encarnado. Resposta, pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Olha que interessante. Somente os espíritos superiores que orientam? Não. Podem ter também aqueles espíritos medianos. Mas olha a ideia final que descortina aos nossos olhos. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Resumindo, aquele que era para ser um espírito protetor, ele também é protegido por um superior e ele não percebe que é protegido. Aqui abre para nós um campo filosófico de meditação. Então o meu anjo da guarda pode ter um anjo da guarda auxiliando ele. O meu espírito protetor pode ter um espírito protetor auxiliando ele e ele não conhece. Que por sinal esse espírito protetor que auxilia o meu espírito protetor pode ter um outro espírito superior. Isso vai parar na onde? Em Jesus. É igual uma empresa. Tem o presidente, os diretores, os gerentes e assim vai, até chegar no operário. Do operário ao presidente da empresa é uma gama de departamentos. O operário não vai pedir para conversar com o presidente da empresa. Por quê? Porque tem os encarregados, tem esse, tem aquele, tem aquele. Às vezes o presidente nem sabe que você existe ali na empresa. Como às vezes você não sabe quem é o presidente da empresa. Então, nós percebemos essa hierarquia. Só que lá não é uma hierarquia material, lá é uma hierarquia moral. Quanto mais moralizado eu for, mais no topo desta pirâmide eu estarei. E quem vai escolher em que posição espiritual eu me encontro, sou eu. A pessoa que vai poder escolher o grau evolutivo que pertencerá, sou eu. Eu quero ir para um lugar esclarecido, eu quero ir para um lugar bom. Naturalmente, esses atributos eu preciso despertar urgentemente no meu dia a dia. Questão 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhe sobreviveram? Pergunta é simples. Se eu desencarno lúcido, desencarnei bem, fiz por merecer, chego no mundo espiritual bem, equilibrado, centrado, em paz com a minha consciência, fiz o que eu pude naquela existência, eu vou poder assistir àqueles que eu amo e que continuaram a vida aqui na Terra? Meus filhos, meus netos, minha companheira, meu companheiro, meus amigos. Eu vou poder protegê-los, orientá-los, esclarecê-los, se eu estiver numa condição para tal? Resposta: seu poder é mais ou menos restrito.
a posição em que se encontram não lhes permite sempre inteira liberdade de ação. Então não é porque eu desencarnei lúcido que eu vou poder auxiliar os que ficaram aqui. E quando eu puder auxiliar, será com restrições. Temos uma ideia de que mundo espiritual pode tudo. O espírito morreu, agora o espírito pode fazer o que der na telha. Não é assim que funciona. Da mesma forma que existem leis humanas, existem leis divinas para os espíritos também. Da mesma forma que eu não posso fazer tudo, e se eu fizer determinadas coisas eu vou sofrer penalização, os espíritos também. Nós temos ideia de que no mundo espiritual não tem constituição, no mundo espiritual não tem ordem, o espírito faz, apronta, revira e está tudo certo. Calma! Existem espíritos dessa natureza? Existem, mas não são todos. Não são todos. Então nós precisamos dar uma pequena pausa nessa observação para não imaginarmos que mundo espiritual é a casa da mãe Joana. Agora eu morri, vou na casa dos meus familiares a hora que eu quero, eu ajudo quando eu posso. Não. Não é assim que funciona. E André Luiz, nas suas obras, e aqui no canal da TV A Caminho da Luz já temos do livro Nosso Lar até o livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos mostrando uma outra realidade espiritual, uma realidade palpável, compreensível, uma realidade próxima, sem fantasias, sem a ideia do Gasparzinho. Então nós vamos pensando, refletindo. O espírito pode fazer muita coisa sem o corpo? Pode, mas estará também sob o imperativo do seu próprio grau evolutivo. Continua agora na 509. Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores? E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como os dos homens adiantados? Bonita pergunta. Um espírito selvagem, um espírito que está tendo as primeiras encarnações no corpo hominal. Os conflitos, as lutas, as divergências são grandes. Um espírito nesta ordem, ele também recebe o amparo espiritual? E se recebe, é de um espírito evoluído tão grande que a distância seria imensa de um para com o outro? Resposta: cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objeto. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido, tendo um espírito superior que vela por nós. Podeis também vos tornardes o protetor de um espírito que vos seja inferior, e o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o seu grau a que tem atingido possam comportar. Então, um espírito selvagem, um espírito atrasado moralmente, ele vai ter um Emmanuel do seu lado? Não. Ele vai ter um espírito um pouco mais espiritualizado do que ele, para compreender as suas fragilidades, para orientar conforme o que ele vai compreender, entender, aceitar. Não há ligação. Emmanuel, por exemplo, comigo, se ele estiver do meu lado, não tem ligação dele comigo. Por quê? Porque ele é muito evoluído, eu sou muito atrasado, nós vamos pôr o quê no papel? Ele tinha um conhecimento amplo, meu conhecimento é restrito. Ele tinha uma visão moralizada, eu vejo só as minhas necessidades, as minhas dores, só me queixo. Ele vai falar o quê para mim? Nada. Eu não tenho o que falar com ele, ele não tem o que falar comigo. Agora, ele e Chico Xavier estavam
no mesmo grau evolutivo. Então, o espírito protetor, ele é um pouco mais esclarecido, um pouco mais evangelizado do que o seu tutelado. Não pode ser menos, porque já pensou o aluno que dá aula para o professor? Você sai da aula sem ter aprendido nada. Então, o espírito protetor, ele é sempre um pouco mais adiantado, mais experimentado, mais evangelizado do que o seu protegido. E é aí que dá a liga. Agora, se eu, na condição de um encarnado, vou ouvir as sugestões dos espíritos ou não, aí já é uma outra conversa, depende das minhas escolhas, depende dos meus desejos, depende do que eu quero. Estamos terminando o programa semanal ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, pela TV A Caminho da Luz. Vamos deixando aqui o WhatsApp para entrar em contato, 19 997 78 2794. Mande a sua mensagem ou o seu nome e a sua cidade e peça para fazer parte da lista de transmissão. É gratuito. Você vai receber de 1 a 2 mensagens por dia no seu WhatsApp. Entre em contato conosco, 19 997 78 2794. Rogo aos bons espíritos que nos abençoe e até o nosso próximo encontro através do programa ABC do Espiritismo.